Amém, queridos? Boa noite, graça, amor e paz. Eu fico muito feliz de vir aqui, viu? Quando me converti, irmãos, eu já era meio da pá virada, sabe? Eu com 15, 16 anos, eu nunca gostei de andar com menino da minha idade. E quando eu me converti, eu já andava com pessoas mais velhas, e quando eu me converti, eu tomei uma decisão da minha vida. Eu falei, Senhor, eu não quero andar com um homem frouxo, não. Bem assim, eu quero andar com um homem bravo, valente. E quando eu conheci o bispo lá no encontro, irmãos, eu pude ver isso nele. Eu falo para o bispo, bispo, como eu queria ter a coragem que você tem, viu? Nós estamos na luta lá, irmãos, em Barueri. Nós estamos já com um projeto lá, um terreno que nós compramos há mais ou menos uns 3, 4 anos, lutando para construir. E tem sido difícil, irmãos, porque lá em Barueri não é você que constrói o que você quer. Você tem que apresentar para a prefeitura, se a prefeitura aprovar, e você constrói. Então, até para construir, a gente tem que construir o que eles querem, irmãos. Mas eu louvo a Deus por isso. Eu quero aproveitar que você está de pé e eu quero dizer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração em relação à igreja, em relação a esses 7 anos do Ministério Novo Tempo. Nós sabemos, irmãos, e o meu sogro, uma pessoa muito sábia, enquanto esteve no nosso meio, me ensinou muito, aprendi muito com ele. E o meu sogro, ele sempre falava que a vida, ela se transforma a cada 7 anos. A cada 7 anos acontece algo diferente que muda o homem, muda a mulher, muda a família, muda tudo. E o Espírito Santo, irmãos, ele falou no meu coração, irmãos, que tudo vai ser diferente para vocês daqui para frente. E Deus, ele tem achado graça em vocês, eles deram para vocês a responsabilidade de vocês levantarem um templo, vocês levantaram um templo, vocês construíram, vocês terminaram aqui. Deus vai abençoar vocês de maneira sobrenatural, vocês estão semeando em outro lugar, Deus vai usar vocês para semear em muitos outros lugares ainda. E essa bênção, irmãos, que está sendo derramada sobre esse ministério, vai a vida de cada um de vocês que faz parte disso. Então continue firme, irmãos, continue crendo na palavra de Deus, continue crendo nas promessas de Deus, que Deus vai derramar coisa sobrenatural daqui para frente sobre vocês. Esses 7 anos do Ministério Novo Tempo, que o Ministério Novo Tempo, né, bispo, 7 anos, né? Antes era outro ministério, vocês foram abençoados, mas Deus resolveu fazer algo novo através da vida de vocês. Então, nesses 7 anos que vocês tiveram aí de luta, o Espírito Santo falou para mim que vocês foram aprovados. Viu? Então, Deus vai levar vocês para um estágio diferente agora, um estágio melhor, onde vocês, além de ser abençoados, vocês vão ter a oportunidade de se transformar em verdadeiros abençoadores. Por isso, se prepara, viu, irmãos, para abrir a mão. Abra a mão mesmo, viu? Estou falando em todos os sentidos, principalmente no seu tempo. Porque você com a mão aberta, você dá também, né? Mas a única forma de você receber é se você tiver com a mão aberta também. Então, você pode ter certeza que na proporção que você estiver dando, Deus, ele vai derramar muito mais sobre a sua vida. Então, eu gostaria que vocês abrissem as suas mãos diante do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, ó Deus, por estar aqui nesta noite, Senhor, neste momento de festa, Senhor, onde se passaram, Senhor, 7 anos, Senhor, de luta, Senhor, neste ministério, ó Pai, a qual o Senhor estabeleceu, Senhor, aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, eu sei, ó Deus, que muitas lutas, Senhor, esses teus filhos enfrentaram, Senhor, mas eu creio, ó Deus, que eles fizeram, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, ó Pai. Por isso, ó Deus, como profeta do Senhor, ó Pai, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, uma bênção sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, eu profetizo, Senhor, uma bênção, Senhor, de prosperidade, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, a bênção do Senhor, ela não está relacionada à crise, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, os teus filhos irão receber maravilhas e bênçãos do Senhor, ó Pai, aonde eles irão abençoar, Senhor, outras nações, Senhor. Senhor, eu creio que até agora, Senhor, a Novo Tempo, Senhor, ela rompeu muros municipais, Senhor, mas eu creio, Senhor, que nesse novo tempo, Senhor, a Novo Tempo, Senhor, irá romper muros estaduais, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esta igreja, Senhor, será levantada, Senhor, em outros estados, Senhor, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que missionários, Senhor, sairão daqui, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, até outros países, ó Deus. Oh, Senhor, eu profetizo a bênção do Senhor, ó Pai, sobre este ministério, Senhor, um ministério frutífero, Senhor, um ministério abençoado pelo Senhor, ó Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você está feliz, então aplauda o Senhor aí, querido. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Estou sentindo falta, bispo, daquele púlpito grandão aqui. Amém? Eu louvo a Deus. A primeira coisa que eu perguntei para o bispo é se ele ia tirar. Ele, não, pastor, ainda bem, porque grandão a gente fica mais à vontade aqui, irmãos. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, para que eu possa ministrar para vocês, na verdade, irmãos, vai ser algo onde Deus vai trabalhar no nosso coração, no meu coração, para nós tomarmos uma decisão. Deus, irmãos, Ele nos mostra caminhos. Por exemplo mesmo, lá em 2 Crônicas, que é o tema festivo de vocês aqui, quando Deus, irmãos, Ele apareceu a Salomão e Ele fez uma aliança com Salomão, Salomão terminou de construir o templo e Deus o visitou novamente e Deus conversou com ele. Então, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11, a palavra do Senhor diz assim, ó: assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi as suas orações e escolhi esse templo para ser um lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, você vê, irmãos, que é uma condição. Nós vamos aprender isso na palavra de Deus hoje, viu? Deus, Ele também manda chuva, manda gafanhotos, e você vai ver o porquê que Deus manda, tá? Nós vamos aprender na palavra de Deus. Então Deus falou tudo isso para o povo, e depois no verso 14, que é o tema, Deus, Ele deu uma promessa. Só que essa promessa, ela está numa condição. Por exemplo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, ou o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, abandonar os seus pecados ou os seus maus caminhos e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e farei o país progredir de novo, ou sararei a sua terra. Escutarei, o verso 15 diz, escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo. Então Deus, irmãos, Ele impôs uma condição. Deus, Ele não nos obriga a fazer as coisas do jeito que Ele quer, mas Deus, Ele aponta caminhos. E é o que Deus está apontando aqui nos dias de hoje. Você vai ser abençoado, mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão de clamar ao Senhor, de obedecer ao Senhor e buscar a face do Senhor. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu dei o seguinte título: a decisão de obedecer. Deus, irmãos, Ele coloca diante de nós duas decisões. Nós, filhos dEle, nós que somos filhos de Deus, nós, a igreja. Se você está vindo aqui na igreja pela primeira vez, eu quero dizer algo para você, você que está vindo pela primeira vez, você que já faz parte desta igreja, Deus, Ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Mas pastor, eu sou um escolhido. Porque se você não fosse um escolhido de Deus, você nem estaria aqui.
Então você é um escolhido de Deus. Não importa, pode ser que você tenha pisado a primeira vez aqui na igreja, ou pode ser que você tenha pisado a primeira vez numa igreja evangélica. Deus te escolheu e ponto final. Queira você sim, queira você não, Deus te escolheu. Não tem mais como fugir disso. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. E eu louvo a Deus por isso. E Deus, irmãos, a partir do momento que Ele te escolheu, Ele não te escolheu para você ficar sem fazer nada, para você ficar bestando por aí, não. Deus não te escolheu para isso. Deus, Ele te escolheu para que você cumpra um propósito. Pode ser, irmãos, que você viva uma vida toda e lá no finalzinho da sua vida, você cumpra o propósito para que Deus tem com você. Outros não, outros pode ser que vivam uma vida cumprindo o propósito de Deus a cada dia, mas o que importa é que Deus tem um propósito para você. E eu quero dizer algo para você: cumpra o propósito de Deus. Para nós, irmãos, é uma honra poder ser escolhido por Deus. Hoje, eu sou pastor da comunidade Núclea e o sentimento que eu tenho em relação a Deus, irmãos, é de honra. Ontem eu vi na internet, o bispo Haroldo, ele apresentou alguns obreiros. E na verdade, irmãos, o que acontece? Todos nós aqui que somos escolhidos por Deus, nós temos capacidade de crescer no reino de Deus e tem espaço para crescer. Mas infelizmente são poucas pessoas que se dispõem a fazer a obra de Deus. Porque a partir do momento que você escolhe fazer a obra de Deus, é um caminho sem volta. Não tem como voltar atrás. É o resto da vida, não existe aposentadoria no reino de Deus. O bispo Haroldo, ele que nem pensa em se aposentar, viu, bispo? Nem pense. Não existe aposentadoria no reino de Deus, irmãos. Nós temos que ficar firmes. Então, diante, irmãos, desse título, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. Amém? Nós vamos falar sobre Jonas e sobre Pedro. Nós vamos lá no Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento. Em Jonas capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 2 apenas. Amém? Livro de profeta Jonas. Para você que não sabe onde está, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. Viu? Facinho de encontrar aí. É um livro pequenininho, irmãos, mas, porém, de um conteúdo maravilhoso. Amém? A palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz assim, verso 1. Certo dia, o Senhor Deus diz a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Verso 3, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope, marca essa palavra Jope é muito importante. E ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o início do profeta Jonas, a gente já vê Jonas dando uma mancada, né? E uma mancada grande. Só que Jonas, irmãos, assim como eu, assim como você, era um escolhido do Senhor e Deus tinha um propósito para a vida dele. E o que aconteceu com Jonas? A palavra de Deus diz que Jonas fugiu do Senhor. Só que Jonas, irmãos, ele achava que ele podia fugir da presença do Senhor. Quantas pessoas acham que podem fugir da presença do Senhor? Só que não pode, irmãos, é impossível. Inclusive, Jonas até tirou dinheiro do bolso dele, pagou uma passagem para fugir da presença do Senhor, irmãos. Agora, vamos lá no livro de Atos. Atos, capítulo 11. Capítulo 11, a partir do verso 5. Você lembra aonde Jonas tomou a decisão de fugir da presença do Senhor, onde ele comprou a passagem? Na cidade de Jope. Olha o que aconteceu em Atos, capítulo 11, do verso 5 ao 14. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo e disse, verso 4, agora verso 5. Eu estava na cidade de Jope
E lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelas aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levanta-se, mata e come. Eu respondi: isso não, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois de tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo. E todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como vocês e sua família devem ser salvos. Então nós vemos aqui, irmãos, 2 escolhas diferentes feitas no mesmo local, Jope. E quando você vai lá na tradução no hebraico buscar o significado da palavra Jope, Jope significa maravilha, um lugar de maravilhas. Então Deus, irmãos, ele levou esses 2 homens, Jonas e Pedro, a maravilha, um lugar maravilhoso, um lugar lindo, para poder tomar uma decisão. Porém, nós aqui vemos 2 escolhas diferentes feitas no mesmo lugar. Por isso, irmãos, não é o meio nem a circunstância que decide se você deve obedecer a Deus ou não. As escolhas e o caráter, irmãos, que difere as pessoas. Então você não pode falar: Senhor, eu tenho dificuldade de te obedecer porque eu não tenho uma família estruturada. Senhor, eu tenho dificuldade porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou mais gordinho, porque eu sou mais magrinho. Não, irmãos. A palavra de Deus nos mostra aqui que a circunstância e o local onde você está nunca, irmãos, deve decidir o fato de você obedecer ou não a Deus. Não importa se a sua família serve ao Senhor ou se não serve ao Senhor. Se o Senhor o escolheu, importa que você obedeça a palavra dele. Aí você fala: pastor, é porque você não tem um pai que nem eu tenho lá em casa. Irmãos, quando eu aceitei Jesus com 20 anos de idade, meu pai me colocou para fora de casa. Meu pai falou: não quero saber de filho crente aqui dentro de casa, não. Eu falei: pai, sinto muito, se o senhor não quer saber de filho crente, então estou indo embora. Porque não tem como eu largar esse Deus maravilhoso. Eu tive um encontro com Deus, a minha vida foi mudada, e a partir de hoje eu sou crente mesmo e vou servir a Deus. Queira o Senhor sim, ou queira o Senhor não. Nisso eu não posso obedecer o Senhor. Obedeço o Senhor em todas as coisas, mas nisso eu não posso obedecer o Senhor. Então, irmãos, nós não devemos deixar com que o meio, com que a circunstância tomem a decisão por nós. Tem muitas pessoas que falam: não, eu vou primeiro viver a minha juventude, aproveitar a minha juventude e depois eu vou servir a Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida, você acha que vai aproveitar a sua juventude, mas você não vai aproveitar a sua juventude. Você vai ver que você não vai aproveitar a sua juventude. Então, irmãos, a vontade de Deus sempre foi que o homem o obedecesse. Essa é a vontade de Deus. Se você lê a palavra de Deus, se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela tenta trazer o tempo todo o homem à obediência. Porque só tem uma forma de Deus abençoar. É o que nós lemos aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se buscar a minha face. Então quer dizer, tem uma condição, irmãos. Deus, ele não abençoa qualquer pessoa. A bênção do Senhor, ela não está na vida de qualquer pessoa. A bênção do Senhor, ela cai sobre um caminho. Se você estiver andando nesse caminho,
A bênção do Senhor, ela vai te seguir. Ela vai te seguir. Mesmo você não querendo. Você pode até falar, Senhor, eu já sou muito abençoado, eu não quero mais. Não adianta. Se você está no caminho, mesmo que você... Eu nunca vi ninguém rejeitar a bênção, né? Mas vai que tem alguém aqui, né, bispo, que já é tão abençoado que fala, eu não quero mais ser abençoado por Deus. Se você estiver nos caminhos onde o Senhor derrama essas bênçãos, você vai ser abençoado. Então a vontade de Deus foi sempre abençoar o seu povo. Quer ver? Vai lá em Salmos 81. Olha só o que diz a palavra de Deus em Salmos 81. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Salmos 81, olha só o que diz a palavra de Deus. O Salmo do rei Asaf. 81, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz, meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queria. Eu vou parar um pouquinho aqui, irmãos, porque eu acho que isso só acontecia lá com o povo de Israel, né, bispo Haroldo? Só o povo de Israel, né, que andava nos caminhos da teimosia e fazia o que queria, né? Louvado seja Deus que aqui, eu acredito que na Novo Tempo isso não aconteça. Para você ver, irmãos, como a coisa é séria. Vamos continuar aqui. No verso 13, como gostaria que o meu povo me ouvisse e que o povo de Israel me obedecesse. Olha só, irmãos, a condição que está no obedecer a Deus. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Quer dizer, Deus não deixaria nem se levantar, ele já derrotaria. Sabe aquela luta que você enfrenta lá no mundão? Se você obedecer a Deus, se você fizer tudo aquilo que Deus manda, Deus não vai deixar nem com que o inimigo se levanta como você de imediato, ele já vai derrotar. A palavra diz assim, ó, aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo dele duraria para sempre, mas a você eu daria o melhor trigo, e os alimentaria com o mel do campo, até que ficasse satisfeito. Olha só, irmãos, a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, irmãos, não é que você sofra. Se você está sofrendo na sua vida, fala, pastor, como é que a vontade de Deus não é que eu sofra, mas eu estou sofrendo? Eu tenho uma notícia para te dizer, você está sofrendo por causa das suas decisões, por causa das suas escolhas. Eu estou, irmãos, hoje com 39 anos de idade. Eu me converti com 20 anos de idade. Eu ainda sofro consequências das decisões que eu tomei da minha vida antes de me converter. Eu às vezes fico falando, Senhor, se eu te conhecesse, se eu nascesse num lar evangélico, Senhor. Hoje eu fico pedindo para o Senhor, eu falo, Senhor, como eu gostaria de ter um dom de cantar, Senhor. Senhor, como eu gostaria de pegar um instrumento, como eu gostaria de pegar um violão. Irmãos, eu tinha uma vontade tão grande de aprender a tocar violão. O meu sonho, irmãos, era pegar um violão e ficar adorando ao Senhor, ficar orando, tocando um violão. Eu fiz aulas, irmãos, 3 meses, não sei nem o que é um dó, irmão. Se você, que nem às vezes eu fico vendo o pessoal do louvor, dá um dó aí, né? Aí dá um dó, o outro já sabe o que é e entra. Eu não sei nem o que é um dó, irmão. Se você fizer um dó, um ré, eu não sei. E eu falo bem assim, Senhor, se eu tivesse nascido, Senhor, na igreja, com certeza eu iria me envolver com música desde pequenininho e eu iria poder te louvar hoje tocando um instrumento. Mas é uma consequência que eu sofro, irmãos, e eu já tentei aprender e não consegui. Por quê, irmãos? Porque eu não nasci num lar cristão. Os meus pais não me criaram dentro da igreja. Então eu estou pagando um preço hoje por causa das decisões dos meus pais. Agora, quando você vê hoje assim, né, irmãos? Eu fico vendo o bispo Haroldo, os filhos dele, eu fico vendo o pastor Júnior, às vezes eu brinco com o pastor Júnior, né?
Eu falo, pastor Júnior, você é abençoado demais, rapaz. Deus, mas você toca bateria, você toca violão, você prega, você dá estudo, você faz tudo. Fala assim, Deus te abençoa demais, rapaz. Como eu queria ser assim. Aí o pastor Júnior falou bem assim, pastor, mas o meu pai e a minha mãe pagou um preço lá atrás. E isso não aconteceu comigo. O meu pai e a minha mãe não pagou um preço lá atrás. Então, pastor Júnior, eles estão o quê? Colhendo frutos que os pais plantaram lá atrás. Por quê? Porque os pais decidiram obedecer a Deus. Você sabia que o fato de você obedecer a Deus vai impactar de forma direta no futuro dos seus filhos? Ah, pastor, eu não sabia disso. Então fique sabendo. A bênção dos seus filhos depende das suas decisões de hoje. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para os Salmos, nós vemos que Deus, irmãos, só não dá o melhor para o povo. Por quê? Porque o povo não obedece. Deus só não dá o melhor para nós, para vocês, uma maravilha. Deus deu o melhor para vocês. Eu louvo a Deus, irmãos, que quando eu chego aqui na igreja, o meu coração enche de alegria, porque eu vejo uma igreja bonita, confortável, tem uma cozinha maravilhosa, tem as salas para as crianças, tem um lugar aqui para nós adorarmos a Deus no frio, no calor, na chuva, no sol. Então, quer dizer, Deus tem sido generoso com vocês. Só que Deus, Ele quer dar muito mais do que isso é só o começo. Deus quer que a mesma bênção que tem aqui na igreja se estenda lá para a sua casa, no seu lar. Só que você tem que obedecer, não tem jeito. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis está fácil, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Olha só o que aconteceu, irmãos. Nós vamos falar de um homem, irmãos, aqui, tipo o pastor Júnior, sabe? Teve o seu pai, ali nasceu através de um milagre, foi criado na presença de Deus, a bênção de Deus já estava sobre a vida dele, só que ele tinha que dar continuidade. Pastor, mas que continuidade? Ele tinha que continuar obedecendo a Deus. Ele tinha que continuar obedecendo a Deus. A palavra de Deus diz, 26, versículo 1. Naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei, darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu a minha ordem, os meus mandamentos e as minhas leis e os meus ensinamentos. Deus, irmãos, ele tinha uma promessa na vida de Abraão. E essa promessa na vida de Abraão, ela só poderia dar continuidade se Isaque fosse obediente. Então Isaque, irmãos, passou por um momento de prova. Isaque, irmãos, ele era responsável por um povo grande. E o que aconteceu? Quando houve seca naquela região, o que acontece? Naquela época, quando havia seca, a seca era coisas terríveis, eles iam para o Egito. Você pode até ver isso na história de José. Egito praticamente abençoou todas as nações ali da região, porque você pode ler a história toda, irmãos. Uma coisa que nunca aconteceu na história do mundo foi o rio Nilo ficar seco. Nunca. O Egito sempre foi um lugar próspero por causa daquele rio. Então era costume, está ruim aqui, não tem seca, vamos para o Egito. E lá pelo menos tem água, lá pelo menos tem comida. É caro, mas pelo menos tem. E aí Deus sabia, irmãos, que Isaque estava preocupado, Deus falou para ele, Isaque, não vá, não vá. Às vezes, irmãos, Deus fala isso para a gente. O que você está fazendo com a sua vida? Você está indo por esse caminho está errado. Você está namorando com esse cabra aí, esse cabra não vai dar nada, larga ele. Está vendo como ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Depois de casar, eu sei que vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar. Você está casando com essa menina aí, olha para a unha dela.
ela se preocupa mais com a unha do que ajudar a mãe, isso não vai dar em nada. Você vai casar com ela, você vai ter que cozinhar, você está no sal. Às vezes Deus te alerta, só que você não. Aí você fala bem assim, não, eu estou casando porque eu amo, e eu quero casar com uma princesa. Princesa? É? Espera aí, depois dos 5 anos de casado, você vai ver princesa. Irmãos, eu costumo dizer lá na igreja que é o seguinte, depois de casar, irmãos, os negócios às vezes se transformam, quando a pessoa não tem Deus. A princesa vira a bruxa, aí os bichos começam a crescer, né? No namoro é tudo bicho pequeno, né? Ô minha gatinha, minha coelhinha, né? Aí gatinha se torna égua, coelhinha se torna vaca, os bichos começam a crescer, irmãos. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. E Deus falou para Isaac, Isaac, não vá. Não vá. Deus deu ordem, irmãos, para Isaac, para ele não fugir, irmãos. Ele também não obrigou o Isaac a ser obediente. Ele simplesmente falou para Isaac, ó, eu prometi para o seu pai, se você não for, eu vou te abençoar. Mas Isaac queria fugir da crise, ele estava preocupado, e Deus falou para ele, Isaac, não vá, Isaac. E eu louvo a Deus, irmãos, que Isaac resolveu obedecer. E olha só o resultado da obediência de Isaac, 26, a partir do verso 12. Olha só o que diz, ó, do verso 12 até o 16. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tanto empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Irmãos, Isaac saiu da sua região, ele foi para essa região, Deus falou, fique aí. Foi nessa região aqui, irmãos, que Deus abençoou Isaac, aonde ele furava poço, dava água. E o povo de lá, irmãos, não tinha água, furava poço e não dava água. Mas Isaac não. Isaac furava poço, dava água, tanto que eles até tentaram entupir ali uns poços de Isaac. Mas por que, irmãos, que Isaac foi abençoado? Qual o segredo disso? É porque o pai dele, Abraão, obedeceu a Deus também. Mas Isaac foi abençoado porque ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele ficou ali naquele lugar. Então o que nós estamos vendo aqui, irmãos, na vida de Isaac é o quê? É o resultado da bênção. E quando você abre a sua Bíblia lá, no livro de Deuteronômio, irmãos, abre lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 28, irmãos, eu, dou um conselho para você, leia esse livro. Pastor, mas se eu não entender, leia de novo. Mas se eu não entender, leia de novo. Se você puder ler, irmãos, esse capítulo 28 de Deuteronômio todo dia, leia. Leia. E aqui você vai ter um grande ensinamento sobre obediência, irmãos. Então, em Deuteronômio 28, irmãos, nós vemos o quê? As bênçãos e as maldições. Se você ler lá o verso 13, olha só o verso 13. O verso 13 diz assim, ó, se obedecerem fielmente todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Tem uma condição, se você obedecer. A palavra do Senhor diz que se você obedecer, você vai ser bem-aventurado ao entrar, você vai ser bem-aventurado ao sair, tudo que você fizer prosperará. Você vai ser bem estimado na cidade, você vai ser bem sucedido no campo. Então, se você obedecer a Deus, você vai ter sucesso na sua vida.
Porém, a palavra de Deus diz também, se você não obedecer, lá no verso 45, a gente vai ler apenas 45, Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre você e os perseguirão até destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Senhor nosso Deus disse e não obedeceram às leis e aos mandamentos que deu a você. Aí você fala bem assim: pastor, nós vivemos na época da graça, pastor, é diferente, o senhor está falando sobre o Velho Testamento. O Deus é o mesmo, irmãos. A obediência é a mesma. A colheita é a mesma. Você que está na igreja aí, vamos lá, há 5 anos, você já consegue olhar para a vida das pessoas e ver frutos de obediência e desobediência. Então não adianta nós ficarmos enganados que nós vivemos em outra época. Vivemos em outra época, mas Deus, Ele é Deus, sempre foi Deus. Deus não deu a lei, Deus dá a lei dele. Porque para Deus não existe passado, presente nem futuro. Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. Então o mesmo Deus, irmãos, que determinou isso daqui é o Deus que nós servimos. Então nós, irmãos, a decisão de sermos abençoados ou não está nas nossas mãos. Então você decide ser abençoado ou não. Você decide ser abençoado ou não. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. Se você obedecer, as bênçãos vão correr atrás de você. Aonde você for, você vai ser abençoado. Se você não obedecer a Deus, a maldição irá atrás de você também. Você pode trocar de igreja. Tem muita gente que acha, né? Ah, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra. Não tem jeito. Se aqui você é desobediente, aqui está difícil para você, lá também vai ser. A maldição vai atrás de você. Se você é desobediente, aonde você for, a maldição vai atrás de você. Eu quis dizer tudo isso, irmãos, para a gente poder voltar para Jonas e Pedro. Vamos voltar. Você achou que eu tivesse esquecido, né? De Jonas e Pedro, mas eu não esqueci. Nós lemos aqui, irmãos, que Jonas e Pedro, Deus tinha um propósito na vida deles. E o propósito mais ou menos igual naquele momento. Qual que era o propósito de Deus? Levar a palavra aos gentios. Jonas para o povo de Nínive e Pedro para a casa de Cornélio. Ambos gentios. Então, se nós analisarmos, irmãos, então ambos foram ordenados a levar a palavra para os gentios. Então, quer dizer, chamado o mesmo chamado. Quando você lê o livro de Jonas e você lê também ali para frente, ali o livro de Atos, e você vê o final da história, você vai ver que o resultado foi o mesmo também. O povo de Nínive se converteu e Deus operou maravilha. A casa de Cornélio se converteu e Deus operou maravilha. Então, o chamado, irmãos, foi o mesmo. O resultado foi o mesmo. O que difere os dois? O processo. Esse é o problema na nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque se Deus tem um chamado na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai te escolher. E você pode ter certeza que queira você sim, queira você não, o resultado que você vai dar é o que Deus quer. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O único problema é que se você não obedecer a Deus, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Você vai sofrer. Quer ver, irmãos? Volta lá no livro de Jonas. Vamos dar continuidade aqui para a gente poder aprender algo que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Vamos ler aqui a partir do verso 4. Olha só. Nós lemos até o 3, até o chamado, e Jonas dando área. A palavra de Deus diz, verso 4, Jonas 1, verso 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus.
E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? De que país você é e qual é o seu povo? Verso 9: eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E em seguida Jonas contou o que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois é tu, o Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Só até aqui. Deus tinha um propósito. Jonas não queria ouvir a Deus. O que aconteceu? Quem foi que mandou o vento? Leia lá no verso 4, olha só. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Foi Deus que mandou o vento, irmãos. Deus manda vento. E o vento provoca tempestade. Deus manda luta. Deus manda dificuldade. E por que Deus faz tudo isso, irmãos? Para que se cumpra o propósito dele. Porque Deus é Deus, Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se você acha que você sabe o que é melhor para você, você está enganado. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu não sei se aqui tem algum testemunho, eu acredito que tenha, mas lá na igreja eu tenho um testemunho muito forte. O bispo Haroldo conhece ali o nosso irmão Irineu, né, bispo? O Irineu, irmãos, o pai dele, pastor da Assembleia de Deus. O Irineu nasceu num lar cristão. O Irineu foi criado ali na doutrina do Senhor, indo para a igreja desde criança. Só que com 16 anos, irmãos, o Irineu achou que era homem e poderia tomar conta do seu próprio nariz e falou: ó, pai, não quero saber mais desse negócio de igreja, vou viver a minha vida, estou indo embora. Fui. E foi embora. E o Irineu viveu ali 2 anos, 3 anos, passando por luta, por dificuldade. Só que aí, irmãos, além desse vento, o vento ter vindo várias vezes sobre a vida dele, teve uma hora que o negócio ficou mais feio. E o Irineu, com 42 anos, foi parar na cama de um hospital. E chegou a pesar 50 quilos. Irmãos, a tempestade foi tão grande na vida do Irineu, irmãos, que um dia ele estava lá no hospital, tinha acabado de fazer uma cirurgia, e foi uma profeta ali enviada pelo Senhor, essa foi enviada pelo Senhor, eu creio. E na hora que ela começou a orar pelas pessoas que estavam no quarto, o Irineu falou: ué, a senhora não vai orar por mim, não? Ela olhou para ele e falou bem assim: por você eu não vou orar, porque você já está condenado. Você é desobediente a Deus, você já está condenado, você vai morrer, não vou nem perder o meu tempo em orar por você. Irmãos, é só Deus para fazer uma mulher de Deus fazer isso. Não tem como, se você ir no hospital orar, você não vai conseguir fazer isso. É só Deus mesmo. E o Irineu entrou em desespero. Aí quando o pai dele chegou, o pai dele pastor ali cuidando dele, um homem, sabe, irmãos, um homem de um amor fora do normal.
Na hora que o pai dele chegou, ele estava desesperado. Pai, veio uma mulher aqui, falou que eu ia morrer. Não, filho. Depende da sua escolha, filho. A vida e a morte foi colocado diante de você. Cabe a você escolher. Deus tem um propósito na sua vida. O que você escolhe? Ele falou, não, pai, eu vou voltar para a igreja. O Irineu com 42, com 16 anos saiu da igreja. Com 42 anos ele voltou. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Hoje ele é uma bênção lá na nossa comunidade. Uma pessoa comprometida, uma pessoa que está sempre na igreja, é o primeiro a chegar, o último a sair. Deus está cumprindo o propósito na vida dele. Então, irmãos, quem é que manda o vento? Deus. Se você não andar na linha, vento em você. E eu ainda vou orar a Deus e falar, Senhor, manda uns raios também, porque ela ou ele tem medo de trovão. Então manda uns raios também, Senhor. Porque quem sabe assim ele volta mais rápido para o teu caminho. Porque voltar, você vai voltar. E o que aconteceu lá? Jonas, eles não quiseram jogar Jonas. O que aconteceu? A tempestade aumentou. Se você não ouvir a voz de Deus, o que vai acontecer na sua vida? A tempestade vai aumentar. Pode ir quem for lá na sua casa orar, meu amigo. Pode ir o bispo Haroldo, pode ir a bispa Cândida, pode ir quem for orar na sua casa. Se você não obedecer, a tempestade não vai embora. Não vai embora. E se você, irmãos, for lá no verso 10, eles até chamaram a atenção. Eles falaram, veja só o que você fez. Às vezes, irmãos, até pessoas do mundo, usa, Ué, você é doido? Você não é crente? Você está fazendo isso? O que você está fazendo com a sua vida, rapaz? Eu não sei se vocês já foram chamados a atenção pelas pessoas do mundo. Jonas foi. Acontece isso, irmãos, as nossas escolhas são tão terríveis que as pessoas falam, você é louco, volta para a igreja. A pessoa não quer nem saber de igreja, mas ela fala para você voltar para a igreja. E às vezes precisa acontecer isso, irmãos. E depois, irmãos, o que aconteceu? Jonas falou bem assim, e tem uns crentes, bispo, que é desse jeito. Bispo. Tem uns crentes que na hora vem a tempestade, que fala, quero morrer. Que morrer o quê, desgramado? Você acha que vai ser fácil? Que morrer o quê? Deus não vai matar você, não. A mesma coisa Jonas. Jonas falou, só vai resolver o problema de vocês se vocês me jogar lá e eu morrer. Ah, é, Jonas? Você acha que vai ser fácil? Não. Às vezes você dá uma mancada, desobedece a Deus, aí você fala bem assim, ai, Senhor, eu quero morrer. Aí vai lá e toma chumbinho. Não vai morrer. Pode tomar chumbinho, pode tomar remédio, pode fazer o que for. Eu já vi pessoas, testemunhos, eu e minha esposa ouvimos um testemunho de um rapaz que queria se matar, pegou uma arma que ele tinha novinha, revisada, colocou na cabeça e atirava e não saía bala, ele apontava, saía, na cabeça não saía. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Você sofrer, você vai sofrer. E quanto mais você foge de Deus, mais você sofre. Mas morrer, você não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Se for preciso Deus tirar uma perna sua, Ele tira. Se for preciso tirar duas, Ele tira. Se for preciso tirar um braço, Ele tira. Se for preciso perder um rim, você vai perder um rim. Mas o propósito dele vai se cumprir na sua vida. O propósito dele vai se cumprir na sua vida. Agora, quando nós olhamos para Pedro, irmãos, pelo contrário, Pedro, ele obedeceu a Deus. E Deus providenciou tudo. Você lembra que Jonas pagou pela passagem para poder ir para a Espanha? Pedro não, irmãos. Os homens de Cornélio foram buscar ele. Tudo pago. Vamos embora, Pedro. Pode ficar tranquilo. E ainda foram mais 6 homens ali da cidade. Tudo pago, irmãos. E aí os marinheiros jogaram Jonas. Você sabe a história. Jonas foi engolido por um peixe. Ficou ali 3 dias e no 3º dia ele resolveu orar a Deus. Irmãos, ele estava dentro do estômago de um peixe. Às vezes o pessoal fala, foi uma baleia. Foi baleia não, irmão, foi um peixe grande mesmo. Ele não teve espaço para ajoelhar ali não, irmãos. Ele teve que orar no meio do estômago, no meio da podridão, no meio de carne em decomposição. Você acha que não, é? Fala bem assim, não, o estômago é complicado, irmãos.
Quando a gente morre, quando o ser humano morre, é do estômago, é através do estômago que nós somos consumidos. É lá que fica as encrencas, irmãos. E aí, irmãos, depois ainda, mais humilhação. Ele foi vomitado pelo peixe. Ele foi vomitado pelo peixe. E aí você vai perceber depois que mesmo assim teve uns momentos que ele ainda quis discutir com Deus. E Deus foi lá e deu outros corretivos nele. Irmão, se for necessário, irmãos, Deus te dá corretivo, Ele vai te dar corretivo. Ele vai te dar corretivo. E aí você fala bem assim, pastor, mas é difícil obedecer. E eu concordo com você, é difícil obedecer. É tão difícil obedecer, irmãos, que olha só o que aconteceu, olha só o que a palavra de Deus diz. Lá em Hebreus, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Em Hebreus, irmãos, capítulo 5, verso 8 e 9. Olha só o que a palavra diz. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte da salvação eterna para que lhes obedecem. Para que lhes obedecem, para todos os que lhe obedecem. A palavra de Deus, irmãos, diz que Jesus... É tão difícil obedecer, irmãos, que Jesus também teve que aprender a obedecer. Jesus, ele teve, então, irmãos, a mesma dificuldade que você tem para obedecer a Deus, eu tenho e Jesus também teve. E por meio do sofrimento, ele teve que aprender a obedecer a Deus. E ele aprendeu, irmãos, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. O Bispo Haroldo, na sexta-feira, ministrou uma palavra maravilhosa lá. Ele falou sobre a cruz. E é nisso que nós temos que viver, nós temos que ser obedientes e obedientes até a morte. E morrer com a nossa cruz. Abraão, irmãos, ele obedeceu a sacrificar Isaac. Por que Abraão foi abençoado? Porque ele escolheu. E ele tomou a decisão de obedecer. Quando Deus pediu Isaac para ele, o que ele fez? Foi lá e levou Isaac para o sacrifício. Mas tem uma controvérsia aí, irmãos. Tem um negócio meio esquisito aí. A mesma coisa que a gente vê aqui na história de Pedro. Abraão sabia que Deus não aceitava sacrifício humano. Olha só que interessante. Mas quem deu a ordem? Foi Deus. Deus deu uma ordem direta para ele. Quem é que pode passar por cima de algo, irmãos, que determina? É Deus. É a mesma coisa Pedro. Quando Deus mostrou para ele aquele lençol que saiu todo tipo de animal, Deus falou bem assim, Pedro, mata e come. Pedro entrou num processo perigoso ali naquele momento. O que Pedro falou? Não, Senhor, eu jamais tocarei nessas coisas impuras, não posso comer isso. Mas espera aí, quem está mandando é Deus. E se Deus mandou, aquilo que é amaldiçoado, Deus pode abençoar. O problema nosso, irmãos, é que a nossa vida está baseado naquilo que nós aprendemos, não naquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Às vezes, Deus tem um projeto na sua vida de te levar para fora, e você sofre, sabe por quê? Porque você fala, não, eu não vou sair perto da minha família. Eu vou casar, mas não vou sair perto da minha mãe. Não se preocupa. Se for da vontade de Deus, você pode até casar, você não pode sair perto da sua mãe, mas Deus tira a sua mãe de perto de você. Deus é Deus, irmãos, Ele tem projetos na nossa vida. E vai se cumprir. E na hora que Deus falou para Abraão, Abraão tomou ali uma atitude de fé, pegou o seu filho triste, porque ele estava decidido a sacrificar Isaac, irmãos. Ele não sabia que Deus ia prover um cordeiro lá, não. Ele não sabia disso. Ele foi e levou Isaac, sacrificou para o sacrifício, chegou lá, Deus foi misericordioso. E isso, irmãos, é fé. E se você for ler a Bíblia lá em Filipenses 2, do 5 a 9, você vai ver que ele foi obediente, Jesus, ele foi obediente até o fim e ele terminou bem. Ele trilhou, irmãos, o mais belo de todos os caminhos, irmãos. E esse é o nosso modelo de escolha.
Jesus, ele trilhou, irmãos, o caminho da salvação, e hoje nós temos a salvação por quê? Porque nós cremos em Jesus. E Jesus tem que ser o meu e o seu modelo de escolha. Jesus não foi desobediente. Se você é cristão, você é um seguidor de Cristo, então uma coisa é que você tem que ser obediente. Ah, pastor, mas você sabe que não dá para obedecer tudo. Jesus foi obediente em tudo. E se Jesus foi obediente em tudo e nos ensinou a ser obediente, importa que eu e você sejamos obedientes em tudo também. A decisão de obedecer, irmãos, é nossa. Está nas suas mãos. Hoje, está sendo colocado uma opção maravilhosa diante de cada um de nós aqui nesta igreja. Hoje, nós escolhemos em obedecer ou não obedecer a Deus. Pastor, mas obedecer é difícil. É difícil, irmãos. É difícil. Zaqueu, para poder obedecer a Deus, teoricamente, ele achou que ele ia ter um prejuízo grande. Aquele a qual ele tirou, ele ia pagar 4 vezes mais, irmãos. Só que isso, irmãos, não é luta, isso é bênção. Se para obedecer a Deus você tem que perder algumas coisas da sua vida, escolha perder, porque nada é seu mesmo, um dia vai ficar para outro. Obedecer a Deus é mais importante, irmãos. E por isso, irmãos, que nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos a serem obedientes e, se necessário, até corrigi-los. Por quê, irmãos? Porque só corrige aquele que ama. Quer ver? Vai lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Você vai entender o porquê que muitas vezes nós passamos por luta, irmãos. Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Diz assim, ó: eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto levem as coisas a sério e se arrependam. Está sofrendo? Estou, pastor. Está sendo corrigido? Fique feliz. É porque Deus te ama. E Deus quer que você leve a sério as coisas dele. Deus não quer só que você venha para a igreja uma vez por semana, não. Deus quer que você busque a ele todos os dias, toda hora, todo momento. O vir na igreja, irmãos, é um momento para nós termos comunhão, para nós aprendermos a palavra de Deus. Então, quanto mais você busca a Deus, mais necessidade você tem de aprender e mais vezes você vai vir na igreja. É essa a vontade de Deus para mim e para você. E eu te pergunto, até quando Deus vai ter que te corrigir para você abrir os teus olhos? Deus, ele quer que você cresça. Nós, pastores, irmãos, estamos fazendo a nossa parte. Todo culto aqui tem um pastor pregando. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós somos recompensados por isso. Deus nos abençoa. Então, todo culto que você vier aqui, irmãos, eu tenho certeza que o Bispo Haroldo está fazendo a parte dele. Todo culto que você vier aqui vai ter um ensinamento, vai ter uma palavra ministrada. Agora você vai precisar do que mais acontecer na sua vida para você tomar vergonha na sua cara e começar a buscar a Deus? Vai precisar perder quem mais? Vai precisar perder o que mais? Então você vê, irmãos, que a correção de Deus, ela vem. Quem corrige, irmãos, disciplina e não aceita desobediência, ama. Só é obediente, irmãos, aquele que reconhece os seus erros e se arrepende. Pastor, eu sou obediente? Depende. Você sabe quem você é? Você já reconheceu os seus erros? Você já pediu perdão? Então você é obediente. Agora, se você reluta em voltar lá atrás, em pedir perdão naquele erro que você cometeu lá atrás, você fala, Deus ele vai me perdoar, eu não preciso ir lá pedir perdão. Realmente, Deus ele vai te perdoar, mas você precisa ir lá pedir perdão, sim. E por que, pastor, eu preciso ir lá pedir perdão? Para que o inimigo não tenha nenhuma acusação contra você. Para que o inimigo não tenha nada contra você diante de Deus. Para nós encerrarmos, irmãos, Hebreus, capítulo 12,
a partir do verso 5, diz assim: será que vocês já se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, ele nos corrigia e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celeste, e assim viveremos. Você está vendo, irmãos, como viver depende da obediência? Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isto era certo, mas Deus nos corrige para nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e cheia de paz. Sabe como que você está tratando o seu filho se você não corrige o seu filho? Você deixa ele fazer tudo que ele quer. Chorou, você está com o celular. Antigamente chorava, tacava uma madeira, né? Hoje chora, está com o celular, né? Os dedinhos já nascem. Sabe o que você está fazendo quando você não corrige o seu filho? Você está tratando ele como um bastardo. A palavra de Deus diz: só não é corrigido aquele que não tem pai. Por isso que nós, irmãos, devemos corrigir os nossos filhos, sim. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Porque quando nós, irmãos, não somos castigados, somos bastardos. Por que você olha para as pessoas do mundo e você fala: pastor, mas o cara lá do mundo apronta e não acontece nada com ele? Sabe por quê? Porque ele é bastardo, ele não tem Deus. Ele não é corrigido. E sabe por que nós somos corrigidos? Porque nós somos filhos de Deus e Deus quer o melhor para nós. E o melhor para nós não é as coisas deste mundo, o melhor para nós é a eternidade. Aí você fala bem assim: pastor, mas a correção de Deus é difícil demais. E eu gostaria, pastor, de não ter a correção de Deus porque eu estou sofrendo. Então, eu trouxe a resposta para os seus problemas. Acontece comigo, irmãos, eu já passei alguns desertos na minha vida. E uma coisa que eu conheço, irmãos, é quando eu entro por um deserto. Isso, irmãos, na hora que eu dou o primeiro passo, que eu vejo que eu estou caminhando por um deserto, nossa, como eu conheço o caminho do deserto. O que eu faço? Eu não quero ir para o deserto, irmão. Então eu vou para o Pai, começo a chorar, falo: Pai, onde que eu errei, Pai? Me mostra, Pai, onde que eu errei. Senhor, me mostra através de um sonho onde que eu errei, porque eu não quero ir para o deserto, porque eu sei que a única forma de eu não ser corrigido, de eu não ir para o deserto, é te obedecer. Aí Deus vai e fala: ó, você lembra aquele negócio que você comprou? Você tem certeza que aquilo era legal? Você tem certeza que não tinha pirataria envolvida naquele meio que você trouxe para dentro da sua casa? Senhor, eu não tenho. Então, aquilo era errado. Ah, é, Senhor, é. Você sabe o que você tem que fazer? Sei, Senhor. Às vezes, irmãos, a gente faz, nós seres humanos, nós fazemos negócios ilícitos porque nós achamos que é bom para nós. Será que é bom, irmãos? Cuidado com aquilo que entra dentro da sua casa, cuidado com aquilo que você coloca a mão, cuidado, irmãos. Porque só tem uma forma de não haver correção na sua vida, irmãos, quando você obedece. Quem obedece, irmãos, desfruta de uma vida correta e cheia de paz. Essa foi a palavra que Deus trouxe no coração.
eu não iria fazer o que eu vou fazer agora, irmãos, porque eu não quero te levar à emoção, não, eu não gosto muito de pregar e levar as pessoas à emoção, não gosto. Porque tem decisões na nossa vida, irmãos, que nós temos que tomar elas longe da emoção. Mas eu quero aproveitar esse momento, eu quero pedir para os músicos, cada um assumir o seu posto aí. E eu quero que nesse momento, nós vamos entrar num momento agora de louvor e sem emoção, irmãos. Eu vou te dar uma oportunidade a tomar uma decisão na sua vida. Eu não vou fazer um apelo para você aceitar Jesus aqui, não vou fazer um apelo. Eu simplesmente vou te dar a oportunidade de sair do caminho da desobediência. Às vezes você fala bem assim, mas pastor, eu vou ter que ir aí na frente, pastor. Todo mundo vai ver, pastor, que eu estou em desobediência. Problema teu, quem mandou desobedecer? Uma coisa que nós não devemos ter, irmãos, é vergonha dos nossos atos. Você já viu, às vezes, as pessoas cometem pecado, aí começam a falar na igreja, mas a igreja está me tratando diferente. A igreja não está te tratando diferente, é o inimigo que está te acusando. Porque nós, como igreja, nós sabemos que nós devemos te perdoar, nós sabemos que nós devemos te abraçar, porque se nós não fizermos isso, nós vamos entrar em estado de desobediência. Então a igreja, ela tem que amar. Você já viu assim? Nossa, eu não entendo o bispo Haroldo. Aquela pessoa erra e ele continua abraçando, ele continua dando oportunidade, porque ele tem que fazer isso, irmãos. Ele é igreja. Se você tem vivido uma vida onde você não tem obedecido a Deus, se você tem vivido uma vida onde as suas decisões é baseado naquilo que você quer, não o que Deus quer, enquanto o ministério de louvor vai aqui louvando ao Senhor, vou te convidar a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. A expectativa do meu coração, irmãos, é que não venha ninguém aqui. Essa é a expectativa. Mas eu sei, irmãos, que a maioria de nós aqui temos uma tendência à desobediência. Então, no louvor, se você quer fazer um compromisso com Deus, aproveitar que agora nós vamos entrar num novo tempo, na igreja pentecostal, novo tempo. Olha só que maravilha, irmãos. Novo tempo para a igreja pentecostal, novo tempo. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Se arrependa diante do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Oh, Deus. Às vezes você fala bem assim, pastor, eu não tenho coragem, e essa decisão vai mudar a sua vida, meu irmão. Saia do deserto hoje. Deus, Ele me trouxe, irmãos, lá da comunidade Núclea, lá de Barueri, para poder te ajudar a sair do seu deserto hoje.